Olá, férias, rescisão são dois momentos que, deveriam ser só alegria, mas muitas vezes vêm acompanhados de uma bela dor de cabeça, tentar entender o olerite. Bom, o objetivo desta nossa análise é justamente esse: pegar aqueles números e códigos que parecem um enigma e transformar em algo que faz sentido. A ideia é que ninguém saia no prejuízo só por falta de informação. Vamos ser sinceros, quem nunca olhou para um olerite de férias ou de rescisão e pensou que estava tentando decifrar um código secreto? É tanto valor, tanto desconto, tanto adicional, que a gente fica meio sem saber por onde começar, né? Mas a promessa aqui é que ao final deste papo tudo isso vai parecer bem mais simples. Então, vamos mergulhar de cabeça nisso. Essa confusão toda com olerite é um problema muito real e, olha, super comum. E não afeta só o trabalhador, que fica ali na dúvida se recebeu tudo certinho. Afeta também as empresas, que correm o risco de cometer erros bobos que podem acabar em multas e até processos. Isso não é só uma impressão, não. Como a própria advogada trabalhista Ana Caroline Salvalage de Dichiche aponta, essa é uma das campeões de dúvidas no direito do trabalho. Ou seja, é um ponto bem crítico que merece toda a nossa atenção. Vamos entender isso direitinho? Com base no que os especialistas dizem. Para começar, vamos pelo começo, certo? A gente precisa construir a base do nosso entendimento. E o cálculo mais simples de todos é o das férias integrais, aqueles 30 dias de descanso depois de 12 meses de trabalho. Se a gente entender bem isso aqui, todo o resto fica mais fácil. O ponto de partida de tudo é o salário bruto. O que é isso? É aquele valor total, registrado em carteira antes de qualquer desconto. Pensa nele como se fosse o alicerce, a fundação de todo o cálculo que a gente vai fazer. Agora, entra um detalhe que é bem brasileiro: o famoso terço constitucional. É um direito que está lá na Constituição, um valor a mais, que é um terço do salário, pago justamente para dar aquela turbinada no descanso. E o mais importante, não é um favorzinho da empresa, é lei. Então, o processo básico tem 3 etapas, bem simples. Primeiro, a gente soma o salário bruto com esse terço constitucional. Esse resultado é o total bruto das férias. Depois, em cima desse valor, a gente calcula os descontos que não tem como fugir, o INSS e o imposto de renda. E por fim, é só subtrair esses descontos para chegar no valor líquido, que é o que de fato cai na conta. Para a coisa ficar bem concreta, vamos usar um exemplo prático. Imagina um salário de R$ 4.200. O terço constitucional vai ser de R$ 1.400. Somando os dois, a gente chega a um valor bruto de R$ 5.600. É em cima desse valor que os descontos vão ser aplicados. Viu como começa a fazer sentido? Certo, agora que a nossa base está firme, vamos começar a adicionar algumas camadas de complexidade. Porque nem todo mundo tira 30 dias de uma vez só ou completa exatamente 12 meses antes de sair de uma empresa. Existem umas variações bem comuns que mudam um pouquinho o cálculo. E a principal diferença aqui é entre férias integrais e proporcionais. As integrais são o direito completo, depois de 1 ano de casa. Já as proporcionais entram na jogada quando o contrato acaba antes de completar esses 12 meses. Aí, o valor é ajustado para pagar só pelos meses que a pessoa realmente trabalhou. Faz sentido, né? Outra coisa super comum é o tal do abono pecuniário, que a gente conhece como vender as férias. A lei permite que a pessoa troque até 10 dias de descanso por dinheiro. Então, como a gente vê aqui, a pessoa descansa 20 dias, mas recebe o pagamento das férias como se fossem 30, mais o pagamento por esses 10 dias vendidos. É um direito do trabalhador. A empresa não pode obrigar ninguém a vender, ok? E se a empresa enrolar e não der as férias no prazo certo? E a lei é bem dura. O pagamento tem que ser feito em dobro. Isso mesmo, em dobro. É uma penalidade prevista lá no artigo 137 da CLT para proteger o direito ao descanso e evitar que as empresas fiquem adiando as férias para sempre. Agora, uma parte que é muito interessante e que muita gente esquece. O salário bruto que a gente usa na conta não é só aquele valor fixo do mês. Vários outros pagamentos que a pessoa recebe com frequência também entram no cálculo. Esse gráfico aqui mostra isso perfeitamente. Dá uma olhada no exemplo. O salário base é de R$ 3.200, mas com uma média de R$ 800 por mês de horas extras, a base de cálculo das férias pula para R$ 4.000. E claro, isso aumenta o valor total das férias e do terço constitucional. É um detalhe que faz uma baita diferença no bolso. E não são só as horas extras, não. A média dos últimos 12 meses de adicionais como noturno, de insalubridade, periculosidade, até comissões e gratificações que são pagas sempre,
tudo isso tem que ser somado ao salário para calcular as férias. A regra é clara: se é um pagamento habitual, ele faz parte da remuneração. Ok, mudando um pouco o foco agora, vamos decifrar o segundo grande mistério: o cálculo da rescisão. Quando um contrato de trabalho chega ao fim, existe todo um conjunto de pagamentos que a empresa precisa fazer. No caso de uma demissão sem justa causa, essas são as 3 verbas principais. Primeiro, o saldo de salário, que nada mais é que o pagamento pelos dias que a pessoa já trabalhou no mês da demissão. Segundo, as férias pendentes, que incluem as vencidas e as proporcionais, sempre com aquele terço a mais. E terceiro, o 13º salário proporcional, calculado com base nos meses trabalhados naquele ano. E aqui, um ponto de atenção fundamental. Tem prazo para pagar tudo isso, viu? A empresa tem, por lei, até 10 dias corridos, contados a partir do último dia de trabalho, para pagar todos esses valores da rescisão. Bom, chegando na nossa reta final, a ideia aqui é pegar toda essa informação e transformar em conhecimento prático. Entender os próprios direitos em números é a melhor forma de garantir que eles sejam respeitados. E com base na análise dos especialistas, esses são os erros que mais acontecem. O campeão é esquecer de incluir a média dos adicionais, como as horas extras. Logo depois vem erros no cálculo proporcional, descontos aplicados de forma errada, esquecer do impacto das faltas e confundir férias vencidas com proporcionais. Ficar de olho nesses pontos já ajuda a evitar muita dor de cabeça. E com isso, a gente volta à pergunta lá do começo. A intenção desta análise foi dar as ferramentas para que da próxima vez que um olerite de férias ou rescisão aparecer na frente, ele não seja mais um bicho de 7 cabeças, mas sim um documento claro. Um documento que reflete direitos que foram conquistados, porque, no fim das contas, conhecimento é a melhor ferramenta que a gente tem.